Agora, quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Você já deve estar preocupado. Puxa vida, ainda tem mais? E, infelizmente, sim. Efésios capítulo 2, no versículo 3, nós lemos o seguinte: quais são as outras características da natureza humana? Efésios 2, 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui o apóstolo Paulo está falando aí no passado, porque antes de encontrar a Cristo, antes de conhecer Cristo, antes de ter a vida transformada, o homem naturalmente, como que ele é? Diz aí, anda segundo as inclinações da carne, faz a vontade da carne e dos pensamentos. E olha que coisa séria. E éramos, por natureza, filhos da ira. Quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós fomos considerados, chamados o quê? Filhos de quem? Filhos de Deus. Mas agora esse texto nos diz que após a entrada do pecado, nós nos tornamos, por natureza, filhos da ira, misericórdia. Efésios 4, 18 diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Naturalmente, eu e você não conseguimos compreender e aceitar as coisas de Deus. O homem natural, quando você tenta explicar a respeito de Jesus, o que Jesus fez na cruz, ou mesmo da promessa do Senhor Jesus de voltar aqui, às vezes as pessoas riem da nossa cara e dizem, você está ficando doido. Em pleno aí, 2020, você vem me falar aí de volta de Jesus, de salvação, as pessoas riem. Porque, naturalmente, o homem não compreende as coisas de Deus, como se fossem loucuras. Mas da mesma forma que as coisas de Deus parecem loucura para o homem, a sua natureza pecaminosa, as coisas que os homens afastados de Deus fazem também são loucuras para Deus. Não dá para compreender. Romanos 7, versículo 15 e 16, diz ainda, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Romanos capítulo 7, no versículo 15, olha aqui nos diz, é como se o apóstolo Paulo estivesse ali vivendo ali uma luta interna, e ainda diz assim, olha, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu nem sei, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas eu não consigo efetuá-lo. Ou melhor, não o efetuá-lo. O apóstolo Paulo está ali numa luta, porque ele sabia o que era certo, de acordo com a palavra de Deus. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse, só que de repente ele estava fazendo o que não era a vontade de Deus, o que era errado. Será que eu estou falando para alguém também que se sente assim? Que até já leu a Bíblia, que até compreendeu o que Deus quer que ele faça, que até compreendeu que deve abandonar esse vício, talvez o cigarro, talvez essa bebida alcoólica, ou alguma coisa semelhante, compreendeu o que deve fazer e até orou e pediu a Deus força, mas quando você percebe que você está fazendo novamente o que não agrada a Deus, você se entristece, você se aborrece. Não se desespere, você não é o único. O apóstolo Paulo descreve uma cena semelhante e ele também passava por isso. Eu também passo por isso. Todos nós seres humanos passamos por isso. Mas a boa notícia é que Jesus tem a solução para mim e para você. Não desistamos, porque Jesus jamais desiste de mim e de você. Amém? Romanos, versículo 23 e 24 ainda diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E ele ainda termina dizendo, desventurado homem que sou, quem me livrará
do corpo desta morte. Talvez você também tenha exclamado assim: o que eu devo fazer? Eu tento largar esse vício, eu tento deixar de fazer isso e eu não consigo. O que será de mim? O que vou fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez você tenha exclamado, você tenha falado dessa maneira. Assim como disse aqui o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo dessa morte? A Bíblia tem a solução para este problema. E nós vamos ver durante o restante desse estudo. Amém? Respondendo quais são as outras características da natureza pecaminosa: querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo ou fazê-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Agora, que plano, chegamos então no ponto-chave do estudo bíblico. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Foi importante nós entendermos como se tornou a natureza humana, né? Porque às vezes se fala: olha, aceita Jesus como seu Salvador. E aí algumas pessoas dizem: mas Salvador, eu não preciso ser salvo. Eu estou bem, está tudo certo comigo. Me salvar de quê? Nós compreendemos até o prezado momento que nós estamos, segundo a Bíblia, perdidos. Nós entendemos que todos somos pecadores e compreendemos que a pena para o pecado é a morte. Ou seja, todos estamos condenados à morte. E aí eu pergunto: nós precisamos ser salvos? Sim, precisamos ser salvos. Eu e você não conseguimos sair dessa situação sozinhos. Nós necessitamos de ajuda. Nós precisamos de socorro. E por isso, Jesus preparou um plano especial. O plano da salvação, o plano perfeito. João capítulo 3, versículo 16, nós lemos assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o plano. Como assim, irmão? O que aconteceu? Deus disse: olha, vocês não devem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerem, certamente morrerão. E qual foi o plano? O homem pecou. O homem estava condenado à morte. Adão e Eva estavam condenados à morte, como eu e você também estamos. O que Deus fez? Bom, haveriam algumas opções para que o homem não morresse. A primeira delas seria Deus passar a mão ali na cabeça de Adão e Eva e dizer assim: olha, está tudo bem, eu amo vocês, eu não quero que vocês morram, fica por isso, mas não façam outra. O que pensariam a respeito de Deus? Daria para confiar em um Deus que fala que vai fazer e não faz? Aquela seria a única vez que o homem desobedeceria a Deus? Com certeza que não. Então Deus não voltou atrás. Deus não deixou como estava. Deus não deixou por isso mesmo. Assim como um pai que disse que, olha, filho, se você desobedecer, você vai sofrer as consequências. E o filho desobedece, não acontece nada, e o filho não obedece mais o pai, e assim também aconteceria. A outra opção seria, olha, Deus mudar a lei. Porque se não existisse mais uma lei que dissesse ali que você não deveria fazer aquilo, e se você fizesse, você morreria, porque o salário do pecado é a morte, o homem não precisaria mais morrer. Assim como no exemplo anterior, onde eu disse que existe uma lei ali, criminal, um código civil, que diz, olha, se matar, vai para a prisão. Se tirar essa lei, não existe a lei dizendo que se matar, vai para a prisão, a pessoa que matou está livre, não tem nada mais condenando. Mas o que viraria o nosso planeta se Deus acabasse com as suas leis e que Tiago, capítulo 2, ali, versículo 8 a 10, diz que é a lei da liberdade? O que aconteceria? Nós estaríamos perdidos. Nosso planeta viraria um caos. Todos poderiam fazer o que bem entendesse. E, com certeza, essa atitude não combina com Deus de amor e de ordem. Mas existia também uma terceira opção para que Deus salvasse o ser humano da morte eterna. E sabe qual foi ela?
a mais dolorosa, a mais difícil de todas, seria morrer no lugar do mundo. A pena para o pecado é a morte. Então, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, decide vir a essa terra, sofrer o que nós merecíamos pela nossa desobediência e morrer no meu e no seu lugar. Esse é o plano de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Amém? Que plano, que amor. Você teria coragem de morrer no lugar de alguém? E se esse alguém fosse um malfeitor, fosse um criminoso, fizesse todas as coisas erradas? Menos ainda teríamos coragem, na verdade? Pois é, Deus, Ele nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. E Ele morreu na cruz. Não porque eu e você merecíamos, mas porque Ele nos amou. Porque Ele tem um plano especial para a minha e para a sua vida. Por isso Ele morreu. Ele pagou o preço que eu e você devíamos. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar? Plano da salvação.